Hebreus capítulo 9 diz o seguinte: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas ablações impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizado, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos, com o sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que aguardam para a salvação. Amém? Assentem-se, queridos, por gentileza. Glória a Deus. Nós já estamos no capítulo 9, a supremacia de Cristo no livro de Hebreus. Amados, nós podemos ver claramente, na leitura rápida
que nós fizemos aqui em Hebreus capítulo 9, que esse capítulo, ele enfatiza a liberdade que nós temos em Cristo Jesus para servir a Deus e cultuá-lo, destacando a graça que nos foi concedida. Amém? Então, o autor aos Hebreus, ele fala um pouco sobre o tabernáculo de Moisés, e ele faz algumas comparações com o tabernáculo celestial. Nós já falamos na semana passada sobre a nova aliança, e fizemos menção um pouco sobre a superioridade também de Cristo assentando nas regiões celestes. Então, amados, o tabernáculo da antiga aliança e seu propósito. Deixa eu ir direto aqui para não haver tanta demora. Olha o que diz o versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, nós podemos ver aqui duas situações. A primeira aliança, essa primeira aliança que o autor aos Hebreus está falando, a antiga aliança, o antigo pacto que Deus fez lá no Monte Sinai com o povo de Israel, através de um mediador chamado Moisés. Então, nós sabemos que nessa primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, temos aqui duas situações: preceitos de serviço ou normas de serviços sagrado e o santuário terrestre. Normas e a questão do santuário terrestre. Então, a lei de Moisés, ela tinha muitas normas, como diz aqui, revista atualizada, muitos preceitos de serviço. A forma como deveria ser realizado, o serviço do sumo sacerdote. É interessante que o autor aos Hebreus diz, preceitos de serviço sagrado. Ou seja, eles estavam a serviço do sagrado, eles estavam a serviço de Deus, eles serviam a Deus no tabernáculo, eles serviam a Deus nos tabernáculos, e eles tinham muitas normas para serem observadas, e eles procuravam observá-las. Assim, nós podemos ver Deus dando muitas normas para Moisés. Você vai lendo ali o Antigo Testamento, desde Êxodo, Levítico, Números também, repetindo até em Deuteronômio, por diversas vezes, Deus falando como deveria ser o procedimento, como deveriam ser as normas assim, dos sacerdotes e do sumo sacerdote, dos levitas no total. Então, amados, olhando para o versículo 2 até o versículo 5, olha o que diz a palavra. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora detalhadamente. Então, amados, nós temos aqui, olha, o versículo 1, fala do santuário terrestre, preceitos, e o santuário terrestre. Aqui está, aí atrás, talvez vocês não consigam ver direito, mas nós temos aqui uma imagem que retrata para nós como era o santuário. Você vê que as tendas, da comunidade de Israel, dos milhares e milhares de israelitas que saíram do Egito, eles ficavam acampados em torno da tenda, E ali nós podemos ver as primeiras barracas, as primeiras tendas de Moisés, de Arão, dos levitas e tudo mais. Então, nós podemos ver que há uma cerca aí nesse santuário. Essa cerca ela era feita de madeira de acácia. Segundo os entendidos, madeira de acácia era uma madeira muito rígida, muito difícil de ser trabalhada.
praticamente os marceneiros ou aqueles que trabalhavam com madeiras não gostavam de forma alguma. E é interessante que cada um desses utensílios, cada um dessas ferramentas que foram usadas também, aquilo que nós podemos ver que tem uma figura espiritual também. Então, depois, né, dessa cerca, nós temos o átrio exterior. Essa primeira parte aí, vocês podem ver 2 utensílios. Talvez fique melhor assim. Temos 2 utensílios aí. Temos a bacia de bronze, mais atrás, e na frente, o altar de sacrifícios. O altar de sacrifícios na frente, e lá mais atrás, né, a bacia de bronze. É aqui nesse altar de sacrifício, onde os animais eram sacrificados. Os animais, eles eram sacrificados, todos eles eram sacrificados aqui no átrio exterior. E logo depois, os sacerdotes, né, que eles tinham vários turnos, né, eles trabalhavam em dezenas, em vários turnos. E então, eles, depois de oferecer sacrifício, eles lavavam as suas mãos, seus pés, se purificavam nesta bacia aí. Muito bem. Aí o próximo slide, nós podemos ver um desenho do tabernáculo. Aqui, ó, aqui na frente o altar do holocausto, bacia de bronze. Aí a tenda, são essas, na verdade, são essas duas repartições do tabernáculo. Tem um átrio exterior, onde ficava o altar do holocausto, e a bacia de bronze, onde os sacerdotes podiam servir a Deus. E o primeiro aqui, que segundo o que nós podemos ver ao autor dos Hebreus, falando nesse versículo que nós lemos, é o santo lugar. Nesse santo lugar, nós temos mais 3 utensílios. Olha, no átrio exterior tínhamos 2. Aqui no santo lugar, temos 3 utensílios. Temos a mesa dos pães ázimos, o altar de incenso, que era um altar menor do que o altar dos holocaustos. Os animais, eles não eram imolados no altar de incenso. Eles eram imolados no altar de sacrifício, que ficavam no altar do holocausto. E o candelabro, que é aquela lanterna aquela lâmpada que vocês veem de 7 pontas, né? 3 de cada lado e uma maior no meio. Queridos, esse era o lugar santo. Esse era o lugar santo. Então, o sacerdote, eles tinham acesso ao átrio e tinham acesso também ao santo lugar. E aqui no santo lugar, eles tinham a função de manter um candelabro, as luzes acesas. Eles tinham a função também de trocar, segundo Augusto Nicodemos, trocar os pães diariamente. Alguns teólogos falam de semanalmente, todos os sábados, mas Augusto Nicodemos diz diariamente. Diariamente havia a troca de 12 pães ázimos. Esses 2 pães, né, que Davi, ele teve que comer quando ele estava fugindo dos seus inimigos. Então, amados, e tem o altar de incenso, no qual o sacerdote também, com as suas devidas funções, eles entravam e ali eles colocavam incenso, eles tiravam uma brasa viva lá do altar dos holocaustos, levavam essa brasa viva para o altar do incenso, para que ali pudesse haver fumaça, e uma fumaça com um aroma suave e agradável ao Senhor, o culto que eles estavam prestando a Deus. Amém? Então, vamos para o outro slide. Eu tenho aqui agora, lá dentro da tenda, né? Vocês podem, tem um lado, é um tabernáculo mais reduzido, né? Lá estava bem ampliado. Pode colocar outra imagem. Olha, dentro do tabernáculo tem essa primeira divisão aqui. Tem esses 3 utensílios que eu falei agorinha, e lá atrás, aí está aberto, mas havia uma cortina. Uma cortina no tempo de Salomão era uma porta. No tempo de Salomão havia 3 portas. Uma porta que dava acesso ao átrio, né, uma segunda porta que dava acesso ao lugar santo, e uma terceira porta que dava acesso ao lugar santíssimo, né? Essas 3 portas, inclusive nós já falamos sobre o significado delas, Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então,
aqui no lugar santo, os sacerdotes, eles tinham acesso para manter o culto em ordem, em dias. Lá no lugar santíssimo, depois dessa cortina, nesse lugar coberto, a Arca da Aliança, com o propiciatório, com a tampa, né? Com a tampa. Dentro dessa arca também havia uma cópia, havia os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, lá do Monte Sinai. Havia também uma amostra dos pães e também, como diz aqui o autor aos Hebreus, essas coisas foram adicionadas depois, né? Uma tábua da aliança, e sobre o propiciatório havia 2 querubins, né? Em cima da arca da aliança, em cima da arca havia a tampa, que chamava-se propiciatório, e em cima do propiciatório havia 2 querubins. Agora, queridos, prestem bem atenção. Hebreus, esse texto que nós acabamos de ler, fala sobre isso daí. Era assim que era realizado o culto no Antigo Testamento. Mas vocês sabiam, eu disse a semana passada e volto a repetir, que tudo isso era figura daquilo que Jesus havia de fazer? Tudo aquilo era figura daquilo que Jesus havia de fazer. Quer ver? Vamos um pouquinho mais adiante. Pode passar o próximo slide, por favor. 3 gloriosas verdades. O sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. 3 gloriosas verdades. Primeiramente, olhando para o passado, para contemplar o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós. Olha o que diz o versículo, deixa eu me encontrar aqui, versículo 15, do capítulo 9. Mas antes, deixa eu ler um pouco para vocês o versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, quando veio, porém, Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante, dá para ir lá, filha? Na Bíblia? Não consegue? Não, tranquilo. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Vamos fazer o seguinte, pode trocar, deixa só a Bíblia mesmo, tá bom? Vai ficar melhor para eles me acompanharem aqui, tá? Então, amados, nós podemos ver aqui que quando Jesus realizou a sua obra na cruz, nós podemos ver 3 efeitos desta obra. Glória a Deus. E, primeiramente, ele retrata para nós aqui o passado. Ele faz uma comparação do sacrifício que Jesus realizou na cruz e uma comparação daquilo que acontecia no tabernáculo de Moisés. Então, amados, o autor aos Hebreus fala, veio Cristo como sumo sacerdote. Nós já vimos que Jesus, ele é sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Estão lembrados? Sob juramento. Então, ele hoje é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no lugar santo dos santos para oferecer um sacrifício perfeito pelos nossos pecados, o maior e mais perfeito tabernáculo. Olha, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, versículo 11, quer dizer, não desta criação. O autor aos Hebreus está falando do tabernáculo de Deus. Quando Moisés recebeu a ordem de Deus para fazer o tabernáculo, para construir o tabernáculo, ele diz, você faz de acordo com tudo que você vê, de acordo com tudo que eu disser para você. Ou seja, Moisés, ele teve o prazer, o privilégio de ver o trono de Deus, como era o trono de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele entrou nesse tabernáculo, ele exerce o seu sacerdócio nesse tabernáculo. Glória a Deus por isso. Versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerro,
mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha, o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele entrava uma vez por ano apenas no lugar santíssimo. Em um lugar santo, que os sacerdotes tinham acesso, no lugar santo dos santos, aquela tenda fechada, onde ficava a arca, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano apenas, para oferecer sacrifícios pelos seus pecados pessoais e pelos pecados das nações, pecados de ignorância, a palavra de Deus diz. Então ele comparecia no lugar santíssimo uma vez por ano. Isso mostra para nós claramente, queridos, que Jesus, ele entrou nesse lugar santo dos santos, uma vez por todas. Olha o versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém, queridos? Então, vamos ver a importância do sangue de Jesus, do sacrifício e do sangue do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz para nós que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Como nós podemos ver aqui nesse texto, os israelitas não podiam comer sangue. No Antigo Testamento diz que os israelitas não podiam comer sangue, dada a razão de que era sinônimo de vida. O alvo implícito, nós sabemos, era que os israelitas valorizassem o sangue no qual era derramado para cobrir os seus pecados. Lembra que nós falamos na semana passada que o sangue daqueles animais, eles cobriam apenas os pecados. Quando derramasse o sangue humano, teria o seu próprio sangue derramado. Ou seja, quando alguém matasse uma outra pessoa, essa pessoa tinha que morrer, não poderia ficar viva também. Na lei de Israel, tudo era purificado com o sangue de cabritos, bodes e bois, com exceção de algumas purificações que eram feitas com água. Quase todo o ritual envolvia sangue que era derramado diariamente, ou seja, centenas de litros eram derramados no altar, em ocasiões especiais e nas festas, e nos sacrifícios voluntários também, ou esporádicos. Ele era aspergido o sangue era aspergido sobre o povo, sobre a lei, sobre os móveis e utensílios do tabernáculo. Deixa um pouquinho mais na frente. Isso porque no Antigo Testamento o sangue era considerado essencial como pagamento pela culpa dos pecados. Ele era essencial para satisfazer um Deus santo que foi ofendido pelas criaturas que ele trouxe ao mundo e pelo povo que ele escolheu. Nós podemos ver uma outra situação, queridos. Aqui, Jesus mesmo disse, João disse sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Hebreus diz para nós: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso mesmo, versículo 15, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Versículo 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. E venha a morte do testador. Mas, queridos, preste bem atenção aqui, versículo 15. Por isso mesmo ele era mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Vocês sabiam que todas as vezes que os israelitas iam oferecer um sacrifício, eles voltavam daquele sacrifício ainda com um sentimento de culpa? Havia uma culpa sobre o povo de Israel,
quando eles ofereciam animais para cobrir os seus pecados. Havia muitas ocasiões nos quais eles, indo para casa, segundo nós podemos ver o relato de alguns teólogos, eles ficavam ali com peso de consciência. Poxa, aquele pecado que eu realizei foi tão grave. Como que o sangue de um animal pode purificar? Como que o sangue do animal pode me redimir? Sabe, queridos, a palavra de Deus diz para nós em Colossenses 1:20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas que sobre a terra, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, nós podemos ver que o sacrifício de Jesus, ele envolveu essa questão do passado, porque aqueles sacrifícios foram imperfeitos. Jesus também morreu pelos pecados daqueles que pecaram no passado e ofereceram sacrifícios para cobrir os seus pecados, pois eles morriam pela fé no Filho de Deus. A palavra de Deus diz para nós que aquilo que eles faziam, que eles ofereciam, eram sombras daquilo que havia de acontecer. Então Jesus também, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele fez com que aqueles que ofereceram sacrifícios no passado pudessem ter os seus pecados perdoados pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado. Então, queridos, quando nós olhamos também para o sangue de Jesus, para o sacrifício de Jesus, para o seu sangue derramado, nós podemos ver que ele também morreu pelos nossos pecados, pelo pecado do povo atualmente. Hoje é possível, estou dando uma acelerada aqui para nós irmos um pouco mais adiante, versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Veja bem, olha a figura aqui, ó, lugar santíssimo, os átrios, lugar santo, lugar santíssimo e o trono de Deus. Jesus, olha o que diz a palavra aqui para você. Você precisa se apegar, né, com essa verdade, porque é essa verdade que te leva ao céu. Nós precisamos estar convictos naquilo que nós cremos, queridos. Responder com prontidão a razão da nossa fé. Por que eu vou ao céu? Por causa de Jesus. Porque ele ofereceu o seu corpo como sacrifício pelos meus pecados, derramou o seu sangue para me purificar de todo pecado. É muito simples. Isso, em outras palavras, diz isso para você e para mim. Lendo novamente o versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, porque ele não era da tribo de Levi, e não era sacerdote humano, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora, olha o presente, para comparecer agora por nós diante de Deus. Você está entendendo? O que é que Jesus está fazendo por você agora? Intercedendo por ti, querido. Agora, nesse exato momento, Jesus, ele está no lugar santíssimo, no tabernáculo de Deus, no santuário de Deus, intercedendo por você, ele como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sob o juramento. Ao versículo 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que Cristo, ou Jesus, que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Você sabia que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu antes da fundação do mundo? Você consegue entender isso? Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Adão pecar, Jesus já havia morrido. O Pai, na sua presciência, ele já tinha preparado um caminho para o seu filho. Ele já estava projetando a vinda do seu filho para esse mundo. Sabe, amados, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E a palavra de Deus diz para nós, é impossível que o sangue de animais possa perdoar pecados. O máximo que ele possa fazer é cobrir os pecados e mostrar
para um sacrifício perfeito, para o derramamento de um sangue, de um cordeiro santo. Ele mesmo disse: quem dentre vós me convence do pecado? Ele não conheceu o pecado, ele não pecou, ele foi gerado em pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, mas se fez pecado por mim e por ti. Ora, neste caso, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que aguardam para a salvação. Versículo 27 diz para nós o seguinte: aos homens está ordenado a morrerem uma só vez. Ou seja, morreu. Depois que morreu a primeira vez, não volta mais à vida. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Morreu, vai ter que enfrentar o juízo. É por isso, querido, que em vida você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o único que salva. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus salva. Ele salva sozinho. Enquanto você vive, enquanto você está aqui nessa terra, você tem a oportunidade de confessar Jesus como seu Salvador. Após a morte, você vai comparecer perante o tribunal de Deus, perante o juízo, o justo juiz. A palavra de Deus diz: aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação. Quantos que aguardam a salvação aqui? Diga amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos neste momento. Aleluia. Cristo compareceu por nós em um santuário superior, diz a palavra. Cristo compareceu como oferta voluntária. Cristo compareceu como oferta definitiva. Cristo compareceu com um propósito superior. Cristo realizou um sacrifício único, definitivo e eficaz. Esse é o seu Salvador. O que Ele fez por ti foi definitivo. Fique em pé, vamos cantar com nossos irmãos nesse momento.